Olá você, meu irmão, meu amigo, é um prazer tê-lo aqui novamente para juntos meditarmos na Palavra de Deus. Desde já agradeço ao seu precioso tempo em compartilhar comigo este momento tão especial que é o estudo da Palavra do Senhor. E desde já peço que a paz de Cristo esteja contigo, comigo e com nossos familiares em nome de Jesus. Amém? Irmãos e amigos, a mensagem que irei trazer neste momento é uma mensagem pesada, uma mensagem que ou você toca a trombeta com o sonido certo ou você irá ficar para trás. Você vai ter que escolher de que lado você vai estar neste grande conflito cósmico entre o bem e o mal. O grande troféu a ser exibido somos nós. De um lado está Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá, clamando através do seu sangue, sua vida dada na cruz, nos pedindo, nos batendo na nossa porta para entrar e cear conosco. Do outro lado tem o inimigo de Deus, o grande demônio, a antiga serpente chamada de Satanás. Ele também pede o direito de nos ter, pois somos pecadores, mas nós somos pecadores arrependidos em Cristo Jesus. Se nós formos, seremos o troféu do leão da tribo de Judá, Jesus Cristo. Se não, estaremos nas mãos do inimigo e o lago de fogo é a eternidade para aqueles que lá irão estar. Irmãos e amigos, a nossa mensagem de hoje é para clamar. Clamar em favor da verdade, clamar contra o pecado. Iremos iniciar com o livro de Isaías, no capítulo 58, e o versículo 1, aqui nos diz o seguinte: clama a plenos pulmões, não te detenhas, ergue a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Uma ordem dada para o profeta Isaías, que nós temos que pegar para nós hoje, que nós devemos clamar como uma trombeta, a plenos pulmões, erguer bem alto a nossa voz, se for preciso, para que as pessoas vejam aonde estão, o que praticam, como devem se libertar do mal. Mal este que, se não for deixado, fatalmente irá correr o risco de perder a vida eterna. Mas, quando o profeta é relatado que nós devemos clamar, será que eu e você temos essa coragem? Será que nós vivemos o que praticamos? Será que falamos e praticamos aquilo que acreditamos? Ou será que é só de boca para fora? Pegar uma trombeta e soar ela, você sabe que o som dela vai bem longe. É tanto que nos quartéis se acorda por volta de 4 horas da manhã, 4h30, os soldados é acordado com o soar da trombeta. No passado, Israel tinha os seus trombeteiros para avisar o que deviam fazer em caso de uma iminente guerra, o inimigo se aproximando. Era chamado também para os cultos e por aí afora a trombeta era tocada de acordo com o que era necessário para o povo. E qual é a minha corneta e a sua hoje? Qual é a nossa trombeta? A palavra de Deus. Esta é a principal trombeta.
Mas iremos aqui analisar alguns textos que Deus enviou para a profeta Ellen White. Profeta esta que muitos na igreja hoje têm se rebelado e têm rejeitado os testemunhos. E não se contentam e ainda clamam contra os testemunhos. Vamos ver, irmãos, o que é que nós devemos fazer com o pecado. Além de nós nos corrigirmos, será que nós temos que tentar corrigir e ajudar outros? Ou será que isso seria um tom de crítica ou de julgar o próximo? Que é assim que acontece, né? Quando eu e você começa a falar e vive o que fala, nós acabamos caindo no conto da serpente da seguinte forma: está criticando a igreja, está julgando o irmão, só está trazendo divisão. Será que é mesmo? Quem será que divide a igreja? Vamos ver então um relato muito impressionante e depois você faça uma análise da sua vida com o Espírito Santo para saber se você, de que lado você está. Do lado que troca a trombeta sem esperar o que vai acontecer na frente, ou você é aquele que dá aquele soprozinho como uma amizade, né? Não perder a amizade. Vamos ver o que aqui relato diz aqui. O primeiro relato está aqui no livro Testemunhos para a Igreja, volume 3. Aqui fala-se da parte... O capítulo fala sobre Moisés e Arão. Mas eu vou pegar aqui um trecho que diz o seguinte. Presta atenção. Aqueles que estão em harmonia com Deus e que pela fé nele recebem força para resistir ao erro e estar de pé na defesa do direito, sempre terão conflitos severos e frequentemente terão de manter-se em pé, quase que sozinhos. Não esqueça disso. Todos aqueles que se levantam para tocar a trombeta em favor da verdade contra o erro, provavelmente, como foi relatado aqui, vai ficar praticamente sozinhos. Você está disposto a ficar praticamente sozinhos? Ou você quer estar sempre no meio, na grande, né? Da grande união de Laodiceia? João Batista foi separado para ficar praticamente sozinho. Elias, lá no Monte Carmelo, disputando a verdade contra o mal, contra o pecado. Ele olha e diz: Senhor, só eu resto sozinho? Deus agora olha para ele e diz: não, Elias, eu ainda tenho 7.000 que não dobraram o joelho a Baal. Só que Elias não estava vendo. Por quê? Porque aqui está dizendo que aqueles que se levantam para defender a verdade e ele não cede, ainda que seja por uma mãe, por um pai, por uma mulher, um filho, seja quem for, por o pastor, ele se sentirá praticamente sozinho. Mas lembre-se, Jesus está com você. Não esqueça disso. Se ele te chamou para você clamar a plenos pulmões contra o pecado de Israel, contra a Laodiceia, saiba que você está protegido pelos anjos e pelo Espírito Santo. E ainda que você fique só, eles estarão com você.
estará comigo. De que lado nós iremos estar? Vamos agora levar mais além, porque os plantonistas amorosos, aqueles que não aguentam quando alguém fala o pecado em que a igreja está cometendo, está criticando a igreja, está julgando a igreja, está criando uma divisão. Mas você sabe quem é que cria divisão? É justamente os amorosos demais, os politicamente corretos, que não pode falar contra o pecado não, porque vai ter desunião, os irmãos não gostam. É mesmo? Cuidado. Isaías disse que você tem que clamar plenos pulmões. E ali não está falando de família não, seja quem for. Mas Elias, João Batista e muitos outros ficaram sozinhos. O próprio Jesus chegou um certo momento que disse: esses aí me abandonaram e vocês vão me abandonar também. E Pedro, como sempre: para onde nós iremos, Senhor? Tu tens a verdade, tu é a verdade, tu é a vida. Queriam, muitos abandonaram também a Jesus. Porque a verdade, irmãos, não é a minha e a sua, a verdade é a de Deus. Mas aí, Deus agora chama uma garota, semi-analfabeta, e dá a ela o poder do dom de profecia. Como é que Ellen White começa a se comportar agora diante daquilo que ela começa a ter em visões, em sonhos, e começa a relatar? O que será que Ellen White passou? Como ela se sentiu? Ah, irmãos, eu tenho uma coisa difícil para falar para vocês. Ellen White foi relatada a vida de pessoas que estavam em pecado. Foi relatado o comportamento errado da igreja. E ela começou a relatar. Será? Vamos ver o que é que o Senhor... Como o Senhor agiu com Ellen White e como é que Ellen White agiu para com o Senhor em relação a falar do pecado, a falar dos erros. Eu vou tirar aqui um pouco a palavra pecado, porque pecado é a transgressão da lei. Então eu vou dizer assim, Ellen White começou a falar dos erros da vida dos outros. Será que Ellen White estava fazendo isso? Vamos ver o que é que o relato nos diz aqui. Eu estou aqui com o livro Testemunhos para a Igreja, volume 4. Vocês não estão vendo porque está apagadinho, mas o volume 4. Testemunhos para a Igreja, volume 4. E aqui o capítulo fala de oposição às fiéis advertências. Veja que Isaías falou para clamar, porque o povo andava errado. E aqui as advertências também, o povo continuava errado, agora no ministério de Ellen White. Veja o que é que Deus... O que é que a palavra aqui, o que é que Ellen White relatou para nós? Irmãos, é sério. O mais sério do que eu vou falar aqui vai vir depois, no outro livro, que é a conclusão desta mensagem. Veja, Deus me colocou como reprovadora de seu povo. Deus chamou Ellen White para quê? Para ser uma reprovadora do povo? Reprovar? Bom, se está reprovando é porque o povo anda como? Em erro. Você não vai reprovar quem anda no caminho certo, correto? A justiça, por exemplo, ela não vai te condenar se você não está em erro contra ela. Então Ellen White foi chamada para reprovar o povo. Aí você está achando que é o povo católico, é? É mesmo?
Você acha que ela está chamando para reprovar o povo do mundo? Ah, é? Será que estava chamando para falar das outras religiões? Não, ela está falando aqui, foi chamada para reprovar o povo adventista, que tem uma marca que se chama Laodiceia, e Deus está a ponto de vomitá-la. Que eu e você possa não estar dentro desse vômito, viu? Então ele chamou ela para reprovar o povo. E tão seguramente, veja, como me colocou essa pesada carga, Ellen White sentiu que isso era uma carga, reprovar o povo. Por que será, hein, irmãos? Por que será que ela achou que isso era uma carga? Vamos em frente. Tornará aqueles a quem essa mensagem é dada responsável pela maneira com que a tratam. Ela ia ter uma resposta adequada daqueles que ela iam reprovar. E ela achava que isso era uma carga. Aí ela vem e diz, veja bem, não escolhi este trabalho desagradável para mim mesma. Misericórdia. Primeiro Deus chama ela para reprovar o povo. Ela disse que isso é uma carga. E que o povo ia tratar ela, já sabe como é, né? Unhas, faca, mordida, seja o que você pensar aí. O povo rebelde é assim. Ele trata você, já sabe como é que é, né? Se ele puder te morder, ele te morde. Se ele puder te ferir com a língua, ele te fere. E por aí adiante. E ela disse que ela não escolheu essa carga, não. E era desagradável. Reprovar os outros é agradável, irmãos? Ela está certa. Não tira a razão dela, não. Se fosse eu e você, talvez a gente também ficasse... Misericórdia, falar agora do erro dos outros. Tu sabe, né, como é fulano, como é Beltrano. Se eu for falar isso lá, vai querer até me matar. Lembra de Jonas? Quando Deus chamou Jonas para ir pregar para Nínive? Você sabe por que Jonas correu? Porque o povo de Nínive era tão idólatra e assassinos que quem fosse lá eles matavam. Por isso que Jonas, correu. Mas Jonas esqueceu que ele estava com o leão da tribo de Judá do lado. Era Jesus que tinha mandado. E quando Jesus manda, eu e você não pode ser covardes. Acorde, meu irmão. Tenha coragem. Fique do lado do leão da tribo de Judá, Jesus Cristo. Ele é a nossa proteção. Mas Ellen White foi chamada e ela disse que era uma carga pesada, era desagradável e ela não tinha escolhido isso. Aí ela vem e diz mais, não é um trabalho que me proporcione o favor ou o louvor dos homens. Repreender os outros, reprovar, corrigir, exortar, não traz louvor e nem favor dos homens. Percebe, irmãos, como essa mensagem é difícil? Ela é dura, não sou eu que estou falando, está escrito. Eu estou lendo para você. Aqui não é mensagenzinha de nananenê, não. Aqui não é mensagenzinha de botar chupeta para agradar o membro, não. Aqui é uma mensagem que tem que dizer para o membro, ou você deixa isso, ou você vai para o quinto dos infernos. Esta é a mensagem que Deus estava dando para Ellen. E ela estava temendo, porque as pessoas iam ficar, sabe, contra ela. Sabe o politicamente correto? Você não fala, e aí você agrada as pessoas que estão no erro, e você vai ter sempre a amizade dela. Você vai estar sempre pregando nos púlpitos, você vai estar sempre cantando, você vai estar com cargo na igreja, porque a sua mensagem é um doce como um doce para uma criança. Mas mensagens amargas, até Ellen White tremeu.
Uma profeta, não sou eu não sou profeta escriturístico não. Ela sim, ela tremeu na base. Porque ela sabe a oposição que ia ter. Vamos continuar. É um trabalho que apenas poucos apreciarão. Você quer ficar com pouco, irmão, ou você quer ficar com muito? Você escolhe. Você acha que essa mensagem que eu estou pregando aqui vai ter muitos likes? Muitos compartilhamentos? Vai? Não, não vai não. Só se for uma obra do Espírito Santo mesmo para levar, para ser uma testemunha contra os liberais. Mas a não ser, é uma mensagem que não agrada. Mensagens que não agrada, Ellen White está dizendo aqui que é de reprovação do pecado, são poucos que querem. Cuidado para que eu e você não esteja na grande multidão, no politicamente correto, agradando a um e outro e tendo as amizades, agradando os maiorais, os pastores. Cuidado, viu? Isaías 58 diz, clame a plenos pulmões contra o pecado de Israel. Vamos continuar. Trazendo para aqui de novo. Mas os que buscam tornar o meu trabalho duplamente difícil por suas falsas declarações, invejosas, suspeitas e incredulidade, assim criando preconceitos na mente de outros contra os testemunhos que Deus me tem dado e limitando o meu trabalho, tem que acertar esta questão com Deus, enquanto eu avançarei segundo a providência e meus irmãos abram o caminho perante mim. Cuidado. Ela disse aqui que muitos irmãos iriam se levantar contra os testemunhos dela. Espírito de profecia. E ela disse que você vai se acertar com Deus. E vai se acertar com Deus mesmo. E ai de você se não se arrepender. Sabe para onde é que você vai, meu irmão? Se você ficar contra os testemunhos, eu não tenho medo de falar, porque dentro da igreja tá assim, ó, de gente que não acredita nos testemunhos de Ellen White. Sabe para onde é que você vai, meu irmão? Vou chegar bem pertinho de você. Você vai para o quinto dos infernos, para o lago de fogo. Raça de víbora, Satanás. Dentro da igreja que foi fundada por Deus e dado o espírito de profecia e você não acredita e ainda se levanta contra, você vai para o quinto dos infernos. É para lá que você vai. Você não vai para o céu, não. Não tenho medo de dizer isso para você. Vá procurar seu pastor, sua mãe, seu pai e vá discutir com ele, porque o que eu estou falando eu não retiro. Você que não acredita no espírito de profecia e se levanta contra, você é um servo do diabo dentro da igreja e você vai queimar no quinto dos infernos. Não tenho dúvida de falar isso. Eu não tenho mensagens agradáveis, não. A mensagem para a Laodiceia é para tentar trazer ela ao arrependimento. Vamos continuar. Aqui diz: no nome e na força de meu Redentor, eu farei o que posso. Advertirei, aconselharei, reprovarei e encorajarei, segundo o Espírito de Deus ordena, quer os homens ouçam ou deixem de ouvir. Meu dever não é satisfazer-me, mas realizar a vontade de meu Pai Celestial que me tem dado este trabalho. Meu irmão e minha irmã, Ellen White disse que agora não ia parar mais. E o que Deus desse para ela, ela ia falar. Você sabe por que Ellen White falou isso? Você sabe? Não, né? Mas eu vou te mostrar. Porque é que Ellen White, depois de ter dito que isso era uma carga, que ela não tinha escolhido essa situação, que era uma mensagem que não agrada a maioria, que os homens e as mulheres iam ficar contra ela, e que tinha muitos que iam se levantar. E depois agora ela aceita, dizendo, não, eu agora vou ter que levar a reprovação, corrigir, mostrar o erro da igreja. Você sabe por que ela falou isso?
Porque ela foi levada em visão. Irmãos, você acha que Jesus Cristo é brincadeira? É? Você só acha que Jesus Cristo é aquele Jesus de Maria Madalena? Filha, ninguém te condena, eu também não. Vai, filha, estão perdoados teus pecados. É esse Jesus que você conhece? Só esse? Ah, você não conhece o Jesus que tem uma fisionomia fechada e carregada. Isso você não conhece não, né? Eu conheço. Eu conheço aquele de Maria Madalena e conheço aquele que mandava matar lá no passado. E que Ellen White teve um encontro com ele em visão. E não foi bom para ela, não. Não foi bom para ela. Este relato que eu relatei aqui já tinha passado a situação do encontro que ela teve com Jesus. Que não é brincadeira não, irmãos. Eu vou ler para vocês. Até eu estremeço quando eu leio isso aqui. Porque você às vezes brinca com Jesus, com a misericórdia dele. E ele é justiça também. No livro Vida e Ensinos, no capítulo que fala da defrontando o fanatismo, estava tendo fanatismo dentro da igreja? Carne santa, muito barulho, muita bateria, o povo gritava, estava até falando em línguas estranhas lá. Então Ellen White foi chamada para combater o fanatismo, reprovar os irmãos, porque tinha sido dado a ela revelações em sonhos e visões de pecados de pessoas que estavam até na liderança da igreja. E ela tinha que reprovar. Mas eu vou aqui ler. Eu não sei nem se esse vídeo vai ficar um pouco longo, mas eu não vou perder aqui o foco. Eu não vou dividir ele, não. Quem quiser assistir, assista. E quem não assistir e terminar até no meio, você vai perder. Mas eu não vou dividir o vídeo, não. Vamos ver o que está escrito aqui. É difícil, mas vou ler. Você vai ver quem é Jesus. Você vai conhecer o Jesus. O Jesus que olha com um olhar que não é fácil, não. Vamos lá. Era-me muito penoso relatar aos que erravam o que concernente a eles me havia sido mostrado. Veja que aqui está dizendo que era penoso para ela relatar o que foi dado para ela dos erros das pessoas. Veja, causava-me grande angústia ver outros perturbados ou entristecidos. Ao você levar a verdade de Deus, dependendo da pessoa, olha o que é que acontece? Essas pessoas podem ficar perturbadas e entristecidas. E ela não queria isso, não. Ela não queria isso. Mas a quem deu a ordem para ela não estava olhando se a pessoa ia ficar triste, nervosa, revoltosa, com... Não, quem mandou foi Deus. Ela não tinha que estar preocupada com isso. Aqui vem e diz: e sendo obrigada a declarar as mensagens, obrigadas, irmãos, no termos aqui era um dever, porque ela era uma profeta. Veja bem o que aquele White queria fazer, ó. Queria muitas vezes abrandar e fazê-las parecer tão favoráveis às pessoas quanto eu podia. E então ficava sós e chorava em agonia de espírito. Ellen White, irmãos, ela queria abrandar a mensagem o máximo possível para agradar as pessoas. Mas essa não era a mensagem de Deus. E isso causava nela agonia no espírito, porque ela estava agradando as pessoas e desagradando a Deus. Será que você está agradando a sua mulher? Deixando ela vestir o que ela quer? Ah, é livre-arbítrio, não tem problema.
Mas você já disse para ela que ela está com roupas sensuais, fazendo os homens pecar. Ah, mas eu não posso falar para ela porque senão, sabe, né? Quem sabe eu posso passar até um mês. Um mês. Você já deu para entender, né? E aí você sacrifica a verdade. Como você fica diante de Deus? Será que você está sacrificando a verdade de Deus para agradar a tua filha? Que está no mundo moderno, que traz o namorado para passar final de semana e dormir com ela dentro de casa, sendo tu dizendo que é um cristão, e aceita isso? É mesmo? E você sacrifica os princípios de Deus para se submeter a um capricho de uma filha? Porque o mundo está moderno, mas Jesus não. Ah, meus irmãos, Ellen White começou a abrandar a mensagem. E ela disse: eu olhava aqueles que pareciam ter apenas sua própria alma para cuidar e achava que se estivessem em sua situação, não murmuraria. Olha, ela achava. Tome cuidado com se acho. Ô maldição que existe no ser humano em relação à palavra de Deus quando diz, eu acho. Sabe o que significa o meu acho e o teu acho, irmão, diante da palavra de Deus? Lixo! O meu acho e o teu acho diante da palavra de Deus é um lixo, não vale nada. E Ellen White usou isso. Eu achava que se eu estivesse no lugar deles, eu não murmurava. Será? Cuidado com essa palavra, eu acho. Não é eu acho, está escrito. Fora do está escrito, eu não me submeto. E ponto final. Vamos continuar. Era-me penoso relatar os testemunhos claros e incisivos a mim apresentados por Deus. Quem apresentava para ela era Deus, irmãos. E isso causava nela uma estranheza porque ela não queria, quem sabe, perder a amizade da mamãe. A mamãe vai ficar com ódio de mim. O papai não vai querer mais nem que eu vá lá em casa. Ah, eu vou perder o amor dos meus filhos. Ah, mas... Senhor, tu está pedindo para eu falar para o meu pai, para o meu filho, que hoje é sábado à noite, o pôr do sol, não é para eles assistirem mais jornal secular, mas eles vão ficar com raiva de mim. Mas quem pediu para você falar é Deus. Ainda que você fique só, eu li aqui. Fique do lado de Deus, Ele tem a vida eterna. Pai, mãe, filho, marido, eles não têm nada para te dar, a não ser o carinho passageiro daqui, se é que tem ainda. Deus tem a vida eterna. Escolha Ele. Escolha o melhor, é Ele. E Ellen White começou a abrandar a mensagem. Ah, meu irmão, você abrandar aquilo que Deus mandou de um jeito e tu aí começa a fazer uma firula e dizer que não, e que dizer por aquilo. Eu fiz uma mensagem aí sobre seguro de vida, em que os pastores, todos eles têm seguro de vida que é obrigatório. Todos os funcionários da igreja têm, é obrigatório, e eles implantam esse pecado para o povo. E aí vem com a fantasia e mistura tudo. A profeta disse que é pecado. Cuidado. Daqui a pouco os pastores da igreja, a maioria, a minoria não, mas a maioria daqui uns dias vai dizer que carne de porco que não se pode comer era aquele do chiqueiro, que se melava lá, que era cheio de porcaria. O de hoje é de granja, toma banho até de sabão, é muito cuidado, esse você pode comer. Cuidado! Eles podem acabar falando isso qualquer hora dessa, viu? Porque muitos não acreditam aqui, ó, não está escrito nos testemunhos,
bebem café, bebem Coca-Cola e faz por aí afora. Eles abrandam para te ganhar. Mas será que está te ganhando para Deus ou para Satanás? Ah, meu irmão. Vamos agora para a parte final. Ansiosamente aguardava o resultado. E se as pessoas reprovadas se rebelavam contra a reprovação, e mais tarde se opunham à verdade, eu me perguntava, terei eu apresentado a mensagem exatamente como devia? Ela estava preocupada como as pessoas iam depois, se iam aceitar, se ia ficar com raiva dela ou não. Ela estava preocupada com isso. Irmão, põe uma coisa na sua cabeça. Não se preocupe com o que as pessoas vão pensar, não. Se ela vai fechar a cara para você, se ela vai não querer mais sua amizade, faça o que Deus pediu para fazer. Seja a testemunha, viva e pregue a verdade. Ainda que você fique só, que tua mulher, que teu marido, que teu filho te abandone e fique com Jesus. E ponto final. Você ama mais as pessoas do que Deus? Então pronto, fique com Deus. Vamos aqui. Ela ainda diz, não poderia haver algum meio de o salvar? E então me oprimia a alma uma angústia tal que muitas vezes achava que a morte seria um bem-vindo mensageiro e a sepultura um suave lugar de descanso. Ah, meu irmão. Ellen White pediu. Ela pediu até a morte para não levar essas mensagens que eram duras, que eram duríssimas. Você gostaria de pedir a morte para ficar sem falar a verdade? Porque as pessoas iam te rejeitar? Ellen White passou por isso. Vamos agora para a parte mais forte de toda essa mensagem. É a parte que ela vai se encontrar com Jesus. Em visão, lá no céu. Não é fácil não, irmão. Vamos ver? Não compreendia que assim, inquirindo e duvidando, eu era infiel. E não enxergar o perigo e o pecado de tal procedimento. Até que em visão, fui levado à presença de Jesus. Ela foi encontrar-se com Jesus em visão lá no céu. Vocês estão por fora, irmãos. A maioria de vocês, eu acredito, nunca lê isso aqui, não. Isso aqui é forte. Muito forte. Você que não conhece o Jesus da justiça, você vai ver ele aqui agora. Porque o que os pastores e a maioria prega é só o Jesus de Maria Madalena, do amorzinho ou do amorzão. Mas esse daqui eu conheço. Eu conheço os dois. E ela foi levada em visão. E ao chegar lá, e ao contemplar Jesus, veja o que é que acontece. Ele me olhou com um semblante carregado. Sabe como é que Jesus olhou para ela? Você quer que eu faça um semblante aqui? Eu nem sei como é que é. Mas aquele semblante que nós temos por aqui, hein? Semblante carregado, hein? Imagine o de Jesus para ela lá. Só que tem mais. Ele desviou de mim o rosto. Não é possível descrever o terror e a agonia que então senti. Você sabe o que é uma pessoa olhar para você com uma fisionomia carregada de ira e ainda fazer isso aqui, irmãos, ó? E virar o rosto? Irmãos, isso é de temer.
Um ser humano fazer isso para outro é um desprezo. Imagine o dono do universo. Jesus fez isso para ela. E aqui o relato ainda diz o seguinte: prostrei-me sobre o rosto diante dele, mas não tinha ânimo para proferir uma palavra. Depois que ela viu o semblante de Jesus e a fisionomia dele, ela não teve coragem nem de olhar mais, ou falar alguma coisa. Oh, quanto eu desejava ocultar-me e subtrair-me àquela terrível expressão sombria. A fisionomia de Jesus para ela foi sombria, irmãos. Você conhece esse Jesus? Eu conheço. Conheço. Eu amo. Você precisa conhecer esse Jesus, viu? Porque é esse que vai voltar como juiz. E junto do juiz vem o amor. Mas aqui dá para vocês verem. Pude compreender. Então, até certo ponto, quais serão os sentimentos dos perdidos? Quando clamarem as montanhas e as rochas, caia sobre nós e esconder-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Irmãos, Ellen White sentiu o que os perdidos irão sentir quando vê aquele semblante de Jesus. Para finalizarmos, o anjo assistente dela diz: imediatamente um anjo me mandou levantar, e o quadro que meus olhos viram dificilmente poderá ser descrito. Diante de mim havia uma multidão de cabelos degrenhados e vestes despedaçadas. Ela viu uma multidão assim. E cujo rosto era a própria expressão do desespero e terror. Ao chegarem-se a mim e roçarem suas vestes nas minhas, quando olhei as minhas vestes, vi que estavam manchadas de sangue. De novo caí como morta aos pés do meu anjo assistente. Não podia alegar uma desculpa. E desejava estar fora daquele santo lugar. Irmãos, era um santo lugar, era onde Jesus estava. E ela agora pediu, ela desejou sair logo dali. O desespero foi grande. Primeiro, pela fisionomia de Jesus. Segundo, a visão que ela mostraram para ela de uma multidão com os cabelos todos desgramados, as roupas rasgadas, e passaram nela e sujaram ela. Veja o que o anjo disse para ela. O anjo me pôs de pé e disse: este não é o teu estado agora. Poderia ser, na frente. Mas ela não estava naquele estado daquele grupo, não. Mas esta cena te foi apresentada para te fazer saber qual será a tua situação, se negligenciares declarar a outros o que o Senhor revelou. Ela estava abrandando a mensagem, irmãos, e se ela continuasse abrandando a mensagem ou não falando, ela ia estar dentro deste grupo que estarão perdidos. E aí o anjo determina ela, diz: mas se fores fiel até o fim, comerás da árvore da vida e beberás da água da vida. Terás de sofrer muito. Veja que o pregador que fala contra o pecado sofre. Mas a graça de Deus te basta. Finalizando. Então senti-me disposta a fazer tudo o que o Senhor exigisse de mim, a fim de obter sua aprovação, e não contemplar sua terrível expressão de desagrado. Ellen White agora entrou nos quadros. Ela agora entrou nas 4 linhas e ia agora obedecer e disse: agora sim, eu não quero fazer parte daquele grupo. E o que o Senhor me mandar, eu vou falar. Veja aquele relato anterior que eu falei, irmãos, que ela começou agora a falar e não estava nem aí para quem falasse, o contrário, foi porque ela tinha passado pela visão.
e ela viu o semblante de Jesus. Eu pergunto para você aqui agora, a trombeta que você está tocando agrada a Jesus? Ou agrada ao seu amigo, seu pai, seu namorado, sua mulher, seu filho? Ou a grande multidão da igreja que você, para estar unidos a ele, você tem que se submeter? Qual é a tua mensagem? Isaías 58? Reprovação do pecado? Ou você vai igual aqueles que diz, está criticando a igreja? Está falando mal da igreja? Sabe quem é que fala mal da igreja e critica da igreja? É você, meu irmão, que não quer reprovar o pecado, que não quer orientar o membro a sair do erro, que não quer exortar, não quer corrigir. É você que é o problema. Você está contra Jesus. E vocês, maioria dos pastores, vocês têm um acerto grande com Deus. Não é comigo, não. Porque a Bíblia, o Espírito Profecia e a Bíblia está cheio de relatos de vocês. Quer que eu leia aqui para finalizar o grande conflito? Grande conflito. Página 386. Para finalizarmos. Ellen White saiu fora daquele comportamento errado que ela estava tendo. E vocês, a maioria dos pastores, como é que vocês estão? Será que vocês estão? Vamos ver. Elevado salário é pago aos talentosos pastores para entreter e atrair o povo. Seus sermões não devem tocar nos pecados populares, mas deverão ser suaves e agradáveis aos ouvidos das pessoas. Desse modo, ímpios de elevada posição são alistados nos registros da igreja e os modernos pecados escondidos sob o véu da piedade. A maioria de vocês pregam mensagens que não é igual Isaías 58, porque vocês ganham elevados salários. Vocês gostam de mordomia. Ellen White estavam indo por esse caminho, na simplicidade dela, mas Deus sabia o coração dela. E levou ela até lá. E ela viu quem é Jesus. Cuidado vocês. Não é comigo não. É com Deus. O leão da tribo de Judá. É com ele que eu e você irá se acertar. E com ele não vai ter desculpa. Não tem desculpa. Meu irmão, meu amigo, muito grato pelo seu tempo. Espero que você tenha assistido total o vídeo. E daí você tirar com o Espírito Santo. Julgue todas as coisas e retenha que é bom. Se essa mensagem tem um poder, através do Espírito Santo, de acordar e abalar os membros para uma sacudidura que aí está, envie essa mensagem para as pessoas. Essas mensagens não são ouvidas no púlpito da igreja. Não são. Você sabe disso. Não são ouvidas até aqui, a maioria não ouve também, porque os pastores e pregadores, um ou outro, é que faz isso. Envie essa mensagem. Se você crer que o Espírito Santo pode pegar essa mensagem e transformar a pessoa, mostrando o caminho para ela, mostrando o outro Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde. Até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Um grande abraço.